Estamos em mais um quadro da meditação diária da Escola Bíblica e hoje vamos falar sobre todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, é o texto base para a nossa meditação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste atenção, a justificação só pode ser obtida através da fé. O primeiro passo para se resolver qualquer problema é a gente admitir que existe um problema. Muitas pessoas temem ir ao médico no medo de diagnosticar o seu problema. Eu conheço pessoas assim. Não vão ao médico porque tem medo do que o médico vai dizer. Não, eu vou ao médico e ele vai encontrar um problema, vai dizer que eu estou com poucos dias de vida, vai dizer que o meu caso é difícil, enfim. Mas preste atenção, também não é o fato de você não diagnosticar, é que o problema não vai estar ali. Ele está ali, só não foi identificado, só não foi reconhecido. Na verdade, isso se torna muito pior, se um problema não é reconhecido, não é identificado, porque se assim não acontece, ele não pode ser tratado. Por isso, nós partimos do princípio que o primeiro passo para se resolver todo o problema é reconhecer que ele existe, é reconhecer que ele está lhe causando algum dano. Falando da questão espiritual, o princípio é o mesmo. O primeiro passo para nós vencermos aquilo que se refere aos desafios desta vida e também aquilo que nos fala da eternidade, uma vez que reconhecemos que somos seres que viveremos uma eternidade, é nós reconhecermos a nossa condição presente, a nossa condição inicial. Precisamos reconhecer, conforme diz Paulo, que todos nós somos pecadores, que todos nós temos a marca do pecado em nossa vida. Lembrando que o nosso pai Adão, o pai da raça humana, ele fracassou, ele pecou, e juntamente com ele toda a raça humana carrega consigo o pecado, a consequência do pecado. Como seria possível alcançar a justificação deste pecado, já que todos pecaram e todos foram destituídos desta glória? Não há distinção, todos pecaram. Entre judeu e gentil, no que se refere a pecado, não há distinção alguma. Presta atenção, todos estão destituídos desta glória de Deus. Todos carecem, todos precisam, sem falta alguma, todos precisam desta misericórdia e desta graça, pois estamos ausentes da glória de Deus na condição de pecado. Quando falamos da glória de Deus, isto inclui o esplendor, a radiância de Deus, a grandeza de Deus, a manifestação externa do que Deus é, no conhecimento de Deus, na sua majestade e sublimidade. Isso nos fala da glória de Deus, mas que o homem não conhece, estando em pecado. Quando falamos em majestade, isso nos fala do poder de Deus. No pecado nós não conseguimos conhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus. Quando nós falamos da sublimidade de Deus, que é uma ação da glória de Deus, isso nos fala da posição elevada e superior de Deus, pois Ele é supremo. Estando em pecado, nós não conseguimos reconhecer o quanto Deus é grande, o quanto Ele é supremo, o quanto Ele é absoluto e está acima de tudo. A glória de Deus, todavia, não é simplesmente aquilo que pode ser visto, é claro que parte desse princípio, mas é também aquilo que se pode receber por parte daqueles que creem, a aceitação do favor de Deus e também daquilo que nós recebemos de Deus na eternidade, ao sermos participantes da glória dele aqui nesta vida e também continuar vivendo esta glória para toda a eternidade. Até porque o destino dos salvos também é chamado muitas vezes de glória nos textos sagrados. Ela não é apenas atribuída a Deus como uma grande multidão celeste por causa da virtude sobre aquilo que se alcançou, sobre aquilo que se conquistou, mas também aquilo que Deus tem reservado àqueles que reconhecem, primeiramente, o seu estado de pecado, a sua condição de pecado,
e que buscam este favor de Deus, que buscam esta misericórdia de Deus. Repito, todos os homens sempre estão carecendo da glória de Deus, porque o ser humano, na sua condição natural, ele vive na prática contínua do pecado, sempre negando a glória de Deus. A justiça de Deus, ela foi revelada, e Deus concede a todos aqueles que estão crendo ou confiando. Isso significa que essas pessoas poderão ser absolvidas ou justificadas gratuitamente. Não há um pagamento quanto a essa justiça. Não há um pagamento para se alcançar essa justiça. Isso acontece de graça, pelo favor de Deus. Como isso pode acontecer? É simples. Isto é pelo meio da graça de Deus. Sim, a graça de Deus é um favor imerecido. Deus está favoravelmente disposto a fazê-lo, não por causa de algum mérito dos homens, mas porque Ele é gracioso e resolveu manifestar a sua graça para com os homens. Mas pode Deus fazê-lo simplesmente por uma decisão de sua vontade, sem qualquer ação objetiva da sua parte? Preste atenção, Paulo vai responder. Paulo responderia não, porquanto ele acrescenta a frase: a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção existe e está em Jesus. O homem pode ser absolvido, pode ser justificado, porque Deus agiu. Deus já fez a parte que pertence a Ele. E claro, aquilo que era impossível aos homens, Deus já operou a redenção. Ele providenciou esta redenção. Originalmente, a palavra redenção significa tornar a comprar um escravo ou cativo, libertando-o pelo pagamento de um resgate. Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. Deus pagou o preço através do sangue de Jesus. Aqui a redenção se refere à libertação providenciada por Cristo, libertação do pecado e suas consequências eternas. Esta redenção ou libertação, ela é em Cristo Jesus. Estar em Cristo é pertencer-lhe, é ser uma parte de tudo que Ele tem feito e realizado por meio da sua obra redentora. Essa redenção já foi conquistada. Cristo já pagou com seu sangue. Mas o texto é muito claro: aqueles que estão destituídos desta glória são justificados gratuitamente, versículo 24, pela graça, através da redenção. É um favor imerecido em que nós alcançamos este favor, este ato de redenção, em que Deus nos readquire, nos compra. Nós que éramos escravos deste pecado, pois estávamos debaixo do pecado, eu diria que nós herdamos o pecado congênito que nós já temos em Adão. Aquilo que o salmista reconhece: eu fui formado em pecado, eu fui gerado em pecado. Meu pai e minha mãe eram pecadores, eu sou pecador também. Mas Deus propôs, diz o versículo 25. Há uma proposta de Deus para a salvação. Deus não obriga o homem a ser salvo. Não há uma predestinação dos salvos. Não cremos nisso não, de maneira alguma. Deus propôs. Deus oferece ao homem a propiciação pela fé. A atitude de Deus está completa. Deus já fez. Deus já operou a salvação. Ela está pronta, está preparada. Mas é a partir da fé no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, pela fé na obra redentora de Jesus. Através disso se recebe a justiça para a remissão dos pecados. Através disso é demonstrado a justiça de Deus sobre o homem, é aplicada a justiça que é de Cristo, pois Ele cumpre toda a lei. Nós não seremos justificados pelas obras da lei, mas pela justiça de Jesus, pois Ele cumpre a justiça, e é por essa justiça que somos justificados. Paulo conclui dizendo, versículo 26, para que Ele, Jesus, seja justo e justificador. Aquele que cumpre a justiça, Ele pode justificar. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Podemos alcançar a redenção, o perdão dos pecados, a propiciação pela fé, para que Ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para nós concluirmos, precisamos lembrar: todos nós somos pecadores, todos. A salvação e a redenção é nos dada gratuitamente, ninguém paga por isso, porque o preço já foi pago.
E foi um alto preço, não foi barato, foi um alto preço que Jesus pagou. Mas Deus, Ele propõe, Ele não obriga que ninguém seja salvo. Ninguém pode culpar a Deus por aqueles que no último dia serão condenados. Há muitos que dizem que nós servimos a um Deus mau, porque afirmam, como Deus, sendo tão bom, pode permitir que o homem seja condenado? Não há maldade alguma em Deus. Ele propõe a salvação, Ele oferece, é um presente. A gente tem o direito de receber o presente ou não receber. Se no dia do seu aniversário alguém lhe for dar um presente, você tem o direito de recusá-lo. Você pode simplesmente dizer, não, não quero esse presente. A culpa é de quem propôs lhe dar o presente? Aí você fica sem desfrutar daquele presente, mas calma aí, você que disse não, você que não quis. Preste atenção, eu aconselho você a não rejeitar este presente de Deus. Ele propõe a salvação. Jesus é justo e justificador, mas simplesmente na vida daqueles que têm fé em Jesus Cristo, daqueles que aceitam o sacrifício de Jesus e que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus abençoe.